sejam felizes, suas noites sejam tranquilas. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Desejo que as bênçãos do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amigos e irmãos, esta é a quinta entrada no livro das Revelações. Fizemos o convite e continuamos fazendo. Todos os que tiverem sede, venham e bebam de graça da água da vida. Este convite é da parte de Jesus e da esposa. Temos dito aos irmãos e às irmãs que nós precisamos nos humilhar diante de Deus, para que sejam abertos os olhos do nosso entendimento. Recebemos da parte do apóstolo João um livro de revelações, porque só os profetas poderiam fazer isso, receber revelações de Deus. Ele foi inspirado, junto com os demais apóstolos e profetas, e nos deram o acesso às Escrituras Sagradas, à Bíblia de Deus. E então, depois de revelações, depois de inspiração, pedimos a Deus que iluminasse os olhos do nosso entendimento e continue nos iluminando para compreendermos o que é que nos é dado gratuitamente, independente da versão ou da tradução. Temos visto que Jesus, ele é o único Salvador, que ele é o tema central do Apocalipse. E deixe-me dizer, não só do Apocalipse, Jesus é o tema central de toda a Bíblia, de Gênesis, de Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios, os livros históricos, os profetas maiores, os profetas menores, os evangelistas, as cartas do apóstolo Paulo, as epístolas gerais, enfim, ele é o centro de toda a Bíblia. Não podemos perder esta ideia, este foco. Mais importante do que história, poesia, literatura, nós temos aqui um livro sobre Jesus. E eu quero falar um pouco sobre essa primeira parte do texto, que nos diz assim que é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Veja, Jesus e o Pai, eles são um. Deus é para nós o eterno desconhecido. Como assim? Irmãos, Deus não é o nosso vizinho. Deus não é o parente mais próximo. Deus, ele é o nosso imensurável e indescritível desconhecido. Deus está nos céus e nós na terra. Deus está na eternidade e nós estamos no tempo. Deus, ele é o Pai da eternidade e nós somos os filhos do tempo. Deus está no seu abismo insondável, incomunicável, invisível e cognoscível. Existem alguns termos que nós usamos em teologia para dizer que Deus ele é inabarcável. Nós não podemos abraçá-lo. Deus é incomunicável, nós não podemos sequer entender o que Ele tem a nos dizer e não podemos nos comunicar com Ele também. Deus é invisível, nenhum olho jamais o viu. Deus é inaudível, ninguém pode ouvir a sua voz. Essa ideia que nós temos de que Deus ele está andando conosco como o companheiro de viagem é uma ideia que minimaliza a teologia, que diminui a teologia. O conceito de Deus, a ideia de Deus, ela nos leva a esse paradoxo, a esse enigma, a esse desespero. Deus é transcendente. Deus não está dentro do universo. Deus está para além do universo, tão imensurável quanto seja. E então, como que nós podemos falar de alguém que não conhecemos, que não vemos, que nem sabemos aonde que está distante de nós? Podemos falar porque Ele tomou a iniciativa. Ele começou essa história de comunhão. É dele, por Ele e para Ele. Ele abre a porta da eternidade. Ele diminui o seu tom de voz. Ele se inclina para ouvir o que nós estamos falando. Ele se propõe a sentar-se em um trono sem necessidade.
ele se apresenta a nós por meio de metáforas, figuras, símbolos, visões, sonhos, profecias. Tudo isto é o esvaziamento do próprio Deus, é a diminuição do próprio Deus. Porque, sendo Ele a essência de toda a humildade, sabe muito bem que nós, enquanto seres humanos, vamos andar tateando no escuro o tempo em todo. Nós vamos criar todo tipo de aparelhagem científica, psicológica, tecnológica, ideológica, para ver se a gente consegue encontrar um ser superior a nós que resolva todo esse problema dessa humanidade toda bagunçada. Mas nós vamos fazer isso o tempo todo e o máximo a que chegaremos é construir uma torre de Babel. Deus, Ele entrega a revelação. Ele se aproxima de nós. Mas Ele não se aproxima diretamente. Eu tenho que confessar isso a vocês. Deus se aproxima de nós por intermédio de Jesus Cristo. Ah, glória a Deus! Ele não nos abandonou. E Ele nos enviou o Filho da destra, Jesus. Significa que Deus não está mais distante de nós. Deus não está escondido de nós. Está muito próximo, bem mais próximo de nós do que a nossa jugular. Mas Ele não está próximo de nós em sua plenitude. Ele está próximo de nós em sua humilhação, em sua humildade, em sua fraqueza, em sua retenção. Nós não podemos imaginar que se Deus viesse a nós em todo resplendor e glória, nós poderíamos ter alguma comunhão com Ele. Nós temos sinais claros no Antigo Testamento e no Novo também. Um simples anjo que apareceu aos profetas e aos apóstolos os colocaram por terra, caíram desmaiados como que sendo morto. Enfim, é uma empáfia da nossa parte, uma vaidade da nossa parte, pensar que por termos algum conhecimento sobre a palavra de Deus, sobre quem seja Deus, nós o conhecemos plenamente. Ninguém conhece o Pai, só o Filho. Só Jesus pode nos apresentar Deus. Jesus é a face amigável de Deus. Sem Ele, não podemos fazer nada. Se esqueceram do que Deus disse a Moisés? Suba você ao monte, Moisés, e eu falarei contigo e você falará ao povo. Nem permita que o povo se aproxime da montanha, para que não sejam consumidos. Se esqueceram que está escrito no autor aos Hebreus? Que é Jesus quem aparece diante de Deus por nós e intercede por nós? Que nós temos um sumo sacerdote diante de Deus para falar a nosso respeito? Olha, nós vamos ver ao longo da leitura do Apocalipse o quão distante está Deus de tudo isso que a gente chama de universo. O próprio Deus, na sua essência. Eu ouvi um amigo dizer o seguinte: será que o livro do Apocalipse é uma revelação? Porque se for uma revelação, ele vai ser um dia. E quando chegar o dia, tudo vai ficar claro. Tudo. Se é uma revelação, tudo vai ser esclarecido. Não vai ficar nada escondido. Nada enigmático. O problema é esse. Já se foram mais de 2000 anos. E nós ainda permanecemos tateando. Ah, Pai, tenha piedade de nós, pecadores. Se aproxime de nós, Pai. Dá-nos a conhecer o Evangelho, o Espírito, a Igreja. Humilha o nosso coração, Pai, para que a gente não venha aqui com empáfia, com ideia de teólogos renomados que já descobriram e desvendaram os mistérios do trono de Deus. Ah, Pai, nós somos crianças, crianças junto de Ti. Recebe-nos então no Teu colo, com misericórdia, com graça e com bondade. Sabemos que sois o abismo insondável, que és transcendente, indescritível, invisível e inalcançável. Mas o Senhor se virou para nós, virou o seu rosto, e o seu rosto tem a fisionomia de Jesus Cristo. Que belo rosto que o Senhor tem, Pai, sorrindo para nós, nos chamando, mas sabe que precisamos de novas vestes, sabe que precisamos de uma nova consciência, sabe que precisamos de uma nova natureza, porque nós não queremos mais viver neste mundo, queremos viver no vosso reino. Concede-nos entrar no teu reino, lava as nossas vestes,
Coloca-nos para dentro de casa, Pai. Estamos cansados. Obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe.